O dia que me tornei invisível aqui na Inglaterra e ninguém me avisou que ia doer tanto. Baby girl, senta lá que lá vem a história e entretanto vamos finalizar este ano. Eu tinha chegado há pouco tempo e arranjei um trabalho que dava tanto para as minhas coisas, né, para fazer as coisas que eu estava a fazer, estudar e etc, mas também para conciliar com a minha família. Não era nenhum trabalho assim dos sonhos, sim, trabalho ideal, aquilo que eu estava à procura assim há muito tempo, mas pagava as contas que era bem engraçada, né, baby girl? Eu fui à entrevista com o meu inglês longe de ser perfeito, mas a recrutadora foi um amor. Disse que eu era perfeita para aquela vaga. Eu devia saber que alguma coisa estava errada aí. Ela estendeu o que ela estava a dizer, ao ponto de dizer que já ia chamar o diretor da empresa. Exato, e eu estava por lá, porque não é visto que ela me ofereceu o trabalho e eu aceitei. Girl. Só que, entretanto, outra senhora na sala, uma senhora negra, nós fizemos assim um contacto visual, mas, baby girl, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E ela, como entrou na sala e nem sequer me cumprimentou, eu não sabia se eu devia cumprimentar de volta. Quando o diretor entrou, ela disse o seguinte: não ia ter ali boa coisa. A moça tratou-me literalmente como se eu fosse invisível. Eu comecei a trabalhar e reparei que não era uma coisa de personalidade. As outras pessoas, por norma brancas, e quando não eram brancas eram homens, ela tratava que nem um doce. Ela era um doce pessoa. Mas na minha vez, tinha acabado de chegar ali, principalmente nas primeiras semanas, sabendo que eu não tinha a formação, ela fazia questão de apontar cada vez que eu estava a fazer alguma coisa de errado. Girl, it was going on my nerve. Mas eu tenho uma regra meio que clara na minha cabeça, interiorizada aqui dentro desta cachola. Eu não ia estar a entrar ali em competição ou em confronto com uma mana negra. Não é bem o tipo de cena que eu quero. Eu acho que o mundo já nos põe o suficiente umas contra as outras. Não precisamos estar a alimentar esse tipo de comportamentos. Então eu fiz uma coisa que a Kika do Velho Testamento nunca iria fazer, mas lembras que eu tinha acabado de mudar para um país novo? Matei-a com educação. Por essa ela não esperava. Eu não sei se disse, mas ela era ligeiramente mais velha do que eu. Eu estou falando ligeiramente por educação, porque a moça era entre 15 a 20 anos mais velha do que eu. Então, ela é uma senhora que já devia ter juízo na altura. Da vez que eu via alguém a tomar o seu chá inglês, uma coisa que eu já tinha reparado, que ela é muito, muito fã, e fazia um chá para ela. Não só chá inglês, comecei a levar copos com água, perguntar se ela estava com sede, se ela queria um copo de água, a tratá-la com o máximo de respeito, passei a tratá-la como auntie. Quer o teu chá? Pois é, baby girl! Aos poucos, eu fiz aquela senhora que me tratava como lixo apaixonar. Quando eu falo se apaixonar, chegou ao ponto que ela escolhia os turnos dela quando eu estava na empresa. E não ao contrário. De repente, eu passei a ser a pessoa com mais growth, com mais crescimento dentro daquela empresa. Nos relatórios, eu era a pessoa perfeita no papel. E eu não sei o que aconteceu. Como era ela que fazia esse tipo de relatório pela sua posição. Tinha funcionado e não só. Esse não era um objetivo era só que ela tivesse o melhor tratamento para comigo, porque eu não queria ter um ambiente de trabalho hostil. A gente tinha me recebido de forma muito generosa, muito aberta. Ela acabou por me contar o que é que acontecia ali naquela empresa, o que me fez sair 6 meses depois de ter entrado. Pela diversidade, a empresa mantinha apenas uma mulher negra naquela posição. Aliás, uma mulher negra na empresa. E de repente, quando eu fui chamada, e ela pensou que eu ia para o lugar dela. E acabavam sempre por ameaçar a posição dela, que estava ali há 100 anos. Ela trabalhava naquela empresa há pelo menos 5 anos, quando eu trabalhei por lá. E quando isso foi acontecendo comigo, eu rapidamente me apercebi que aquele não era um ambiente em que eu estava interessada em manter o meu local de trabalho. Obrigada. Eu procurei uma outra coisa e fui fazer uma vida. Eu tenho quase 8 anos que eu saí dessa empresa e ela, imagina só, ainda está lá. Mas para a surpresa de 0 amigos. Eu e ela falamos até hoje, nós somos amigas até hoje, nós mandamos mensagem uma para a outra até hoje, muito juntos, essa comunidade doente que gosta de duas meninas pretas, sim. Por baixo, ok? E para baixo. Não és tu. Baby girl, we don't do that. We don't do it. Nós matamos as moças com amor, simpatia e solidariedade. Não te esqueças de me seguir se tu queres ouvir mais histórias como esta. Bye bye, baby girl!